Últimas notícias do São Paulo, porque o Luca não foi para Recife e acabou ficando de fora da partida contra o Sport. O Dineno se pronuncia após uma partida ruim com a camisa do São Paulo e essa treta de bastidores aí que envolvendo o grupo de setoristas do São Paulo. Bora explicar um pouquinho sobre esse detalhe. Rafael Tolói treinando pela primeira vez. Será que ele já pode jogar contra o Galo? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Luca ficou de fora da partida contra o Sport no último sábado, onde o São Paulo acabou empatando em 2-2 com o gol na reta final ali do Mike, que garantiu esse 1 ponto. Para essa partida, o Crespo adotou um sistema de jogo diferente e ainda levou vários atletas que não estavam atuando e para completar também a delegação, ainda levou 4 jogadores das categorias de base do time, 4 jogadores que estão mais jogando no Sub-20, que ainda não estão fazendo essa transição para os profissionais, foram chamados especialmente para essas partidas. E aí ficou-se toda a questão, pô, e o Luca, né? Atacante que vinha sendo até destaque com o Zubeldia, acabou entrando na reta final contra o Libertad, marcou o gol, depois teve ali alguns minutos contra o Bahia, chegou a ser titular contra o Vasco, é uma das joias aí que o São Paulo também tem nas suas categorias de base. E por que ele não atuou, né? E aí veio muito as críticas por parte dos torcedores, até por conta de atuações ruins, por exemplo, do Tapia, do Ferreirinha, por que não ter dado também uma oportunidade ao Luca, assim como aconteceu com o Henrique Carmo. E aí o São Paulo divulgou que o Luca ficou de fora, por quê? Ele se recuperou recentemente de uma lesão no adutor da coxa, né, uma lesão na posterior da coxa, ele já tinha se recuperado aí dessa contusão, mas o clube afirmou que ele ainda está precisando participar de um aprimoramento físico, então ele não teria condições de jogo, ele está recuperado dessa lesão, mas não o suficiente para ir para o jogo, então ele precisa ainda aprimorar o lado físico para começar a ter sequência, para começar a ter oportunidades com o técnico Hernan Crespo. O Luca ainda não jogou com o Crespo, né? O Young agora teve essa oportunidade, o Henrique Carmo também, o Mike idem, mas ainda o Luca, que vinha tendo chances com o Zubeldia, até o momento não teve essa minutagem com o novo treinador, e aí o Luca, por conta disso, segundo o clube, que ele acabou ficando de fora dos relacionados para essa partida, então aí abriu espaço, por exemplo, para o Pedro Ferreira, que é o meio-campista, por mais que sejam posições ali diferentes, mas na lista dos relacionados o Pedro Ferreira faz mais sentido ter ocupado essa vaga do que propriamente outros atletas ali que foram chamados e que acabaram nem sendo utilizados, né? O João Pedro, o Nicolas, o Pedro Ferreira e também o Igão foram chamados aí e integraram o elenco, e o Luca acabou ficando em São Paulo, mas pelo menos fisicamente ele já precisa só de mais uma sessão de treinamento. Acho muito difícil contra o Atlético Nacional dele ser relacionado, mas para a partida contra o Atlético Mineiro, caso o Crespo queira adotar ali uma rotatividade no seu elenco, o Luca já poderá estar disponível, tá? Aproveite para se tornar membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos para os membros deste canal, além de bastidores. Tem vídeos, tem também o nosso grupo do WhatsApp, que a gente troca uma ideia e lá eu levo informações de bastidores, muitas questões, muitas das informações a gente leva primeiro sempre lá para os membros do canal, então faça parte dessa comunidade, é só clicar no botão aí de se tornar membro, tá? Bora continuar trazendo mais informações sobre o Tricolor Paulista. Juan Dineno se desculpou nas redes sociais sobre a sua atuação ruim, ou melhor, né, ele corrobora com a opinião pública de que ele não fez uma grande partida. O Dineno ele chegou ainda, né, naquela semana, na última semana do Zubeldia, inclusive ele teve poucos minutos ali contra o Vasco, que foi a última partida do antigo treinador, acabou inclusive participando do gol do Rian Francisco, que acabou diminuindo aí aquele 3-0 para 3-1. E desde então ele teve poucas chances, né? Participou de toda a intertemporada, até ele acabou uma semana antes, né? Alguns dias antes da reapresentação do elenco, ele já estava participando justamente para aprimorar a sua forma física, mas com o Crespo tem pouco espaço. Ele até chegou a entrar alguns minutos na reta final contra o Bragantino, tinha dado uma sumida ali mesmo, ficando no banco de reservas, não estava tendo tanto espaço assim. E aí ele teve uma oportunidade de ser titular na partida contra o Sport. E aí ele foi do trio do ataque que foi formado por Tapia, ele e Ferreirinha, sendo articulado ali pelo Rodriguinho.
acabou não tendo uma grande atuação, e ele mesmo, né, depois na sua rede social ele postou algumas fotos ali, alguns trechos onde ele estava atuando na Ilha do Retiro, e aí ele mandou uma mensagem que realmente ainda tem muito o que melhorar, que ele ainda precisa realmente evoluir bastante. Eu acho que é legal da parte dele assumir isso, que realmente ele não fez uma boa partida, que ele tem margem ainda para melhorar. E aí eu vou trazer aqui as aspas do Dineno. Abre aspas, feliz por estar na minha primeira partida como titular, tenho muito a melhorar, mas estou feliz, muito feliz por representar o tricampeão mundial e também por fazer parte deste grupo, declarou aí o Dineno. E eu deixo a pergunta para você, né? O Dineno ele tem contrato com o São Paulo até dezembro deste ano. Caso ele bata ali algumas metas estabelecidas, esse contrato é renovado automaticamente até dezembro de 2026. Você acha que o Dineno merece mais oportunidades? Você acha que ainda ele pode realmente vingar com a camisa do São Paulo? Não dá para descartá-lo completamente, mesmo com a atuação ruim contra o Sport? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Agora, bora... E essa treta, né, de print, de grupo de setoristas, que história é essa? Bora explicar um pouquinho. A gente já soube, a gente ficou sabendo ali e algumas questões ali no momento, ali o Giovanni Chacon foi quem deu ali o sprint nas suas redes sociais, mas sem falar muita coisa. E aí o Alexandre Guesbrecht, no Anotações Tricolores, trouxe mais detalhes. A gente também conversou com algumas pessoas ali, a gente vai trazer um apanhado do que aconteceu. Ali depois da partida, no grupo de setoristas, o José Martins, que é o líder da comunicação do São Paulo, ele acabou publicando, né, mandando uma mensagem neste grupo e aí depois apagando. No grupo de setoristas do São Paulo, é um grupo ali onde só os administradores podem mandar e tal. E aí ficou ali, algumas pessoas tiraram print, né, e ficou claro ali o que ele quis dizer. A aspa do José Martins foi a seguinte... Abre aspas, e essa fala do José Martins foi para o Belmonte, especificamente nesse caso. Vou vazar que o Boca, nesse caso é o apelido dado ao Belmonte, de Boca de farofa e tudo, queria emprestar de graça o Henrique, e o presidente que segurou. Uma mensagem clara, né, para, querendo ou não, jogar a conta dessa questão do Henrique no Belmonte para fortalecer o presidente Júlio Casares, que teria sido o cara que vetou aí essa possibilidade da saída do Henrique Carmo. O Henrique, nesse caso, foi o Henrique Carmo. Essa mensagem foi mandada por volta de 30 minutos depois ali do jogo terminar. Aí depois, né, obviamente, essa mensagem, esse print chega ao Belmonte, que obviamente não gostou absolutamente nada disso, até pela forma que foi falada, pelo apelido, que ele não gosta de ser chamado dessa forma. E aí, pegou mal, tanto é que vai ter uma reuniãozinha aí, provavelmente na segunda-feira, que normalmente tem essa reunião de segunda-feira, é de praxe, para bater ali algumas arestas. E esse tema deve ser debatido e não está completamente descartada algumas movimentações mais drásticas aí, porque os bastidores realmente estão fervendo. Lembrando que Casares e Belmonte são de grupos políticos diferentes, mas que são aliados, então esse tipo de situação pode acabar fervendo ali um pouquinho os bastidores. Não sabemos ainda se vai haver alguma mudança mais drástica, se vai ter uma conversa por baixo dos panos, mas fato é que toda essa treta movimentou bastante ali a madrugada do São Paulo, não pegou bem em algumas alas ali, e aí as próximas situações aí a gente vai aguardar para a gente ver realmente como é que vai ficar toda essa situação. Mas fato é que acabou não pegando bem. Então cuidado, rapaz, cuidado com o que você manda aí no grupo do WhatsApp, porque a situação é, se você mandar uma mensagem errada, meu amigo, mesmo você apagando depois, o print é eterno, e aí a coisa vira uma bola de neve. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas essa treta no grupo de setoristas, que provavelmente você deve ter ouvido e tudo mais, é mais ou menos essa fofoquinha aí que aconteceu ali nos bastidores do São Paulo, que envolve o Henrique Carmo, que foi um dos principais destaques, talvez para mim, na verdade, talvez não, para mim foi o principal destaque aí desse empate do São Paulo contra o Sport. O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Aproveitando também, quero comida afetiva com qualidade, saudável e preço justo? Manda cá, aparecer aqui do nosso canal, aqui embaixo na descrição tem o link para você realizar o seu pedido e eu vou te dar aqui com o meu cupom Alexander 40 conto de desconto, R$40 de desconto para você fazer a sua compra no mínimo de R$150 e aí você vai ter algumas refeições garantidas na faixa com o meu cupom. Então dá uma olhadinha nas marmitas, você vai gostar bastante. Bora fechar o vídeo de hoje.
Rafael Tolói treinou pela primeira vez com o elenco do São Paulo neste domingo. Ele que foi anunciado na última sexta-feira como um novo reforço do São Paulo, assina contrato até dezembro de 2026, caso ele bata uma meta de 50% dos jogos em campo na próxima temporada, seu contrato automaticamente é renovado até 2027. E aí ele fez as atividades com bola, ele fez com o elenco. Neste domingo, mesmo jogando no sábado, São Paulo se reapresentou neste domingo, e aí os jogadores que atuaram por mais minutos ficaram na parte interna, e aí os jogadores que não viajaram com o grupo ou tiveram pouca minutagem, acabaram ficando ali treinando no campo. Então a gente viu o Marcos Antônio, o Luciano, os principais atletas ali desse elenco do São Paulo fazendo esse trabalho no campo, fazendo esse trabalho com bola, quase que meio que um coletivo ali, algumas atividades com bola, que contou com a presença do Rafael Tolói. O Rafael Tolói, a tendência, né, dele precisar ali de pelo menos ali uma semana, no máximo 2 ali para se recondicionar fisicamente. Mas pelo que eu converso com algumas pessoas, existe uma possibilidade, existe uma perspectiva dele treinar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E aí no domingo, pelo menos, frequentar o banco de reservas na partida contra o Atlético Mineiro, que aí o atleta já poderá estar pelo menos disponível no banco, né? A expectativa é de na terça-feira o São Paulo enfrentar o Atlético Nacional, conseguir a classificação, e aí como o jogo é terça, teria quarta, quinta, sexta e sábado para se recuperar e treinar contra o Atlético Mineiro. E aí depois só vai ter o jogo na outra semana, 6 dias depois, contra o Cruzeiro, e aí vem a data FIFA. E aí a tendência de contra o Atlético Nacional, contra o Atlético Mineiro e contra o Cruzeiro, ir com força máxima. Então, o Rafael Tolói ficando no banco, mesmo ele ainda não estando 100%, ele poderia pelo menos ficar ali no banco de reservas e aí já poderia frequentar ali o dia a dia do São Paulo ali nos jogos, porque o São Paulo deve ir com força máxima, então aí o nosso querido Rafael Tolói poderia já pelo menos complementar o banco de reservas. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro para você ter conteúdo exclusivo, você vai gostar bastante. E aqui embaixo dá uma olhadinha na Mandaká e também na Ola Esportes, que é o aplicativo que você vai poder ver todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. Um abraço, bom domingo, tchau!